Boa noite a todos. Que a paz e a graça de Deus abençoe e alcance cada um de nós, amém? Neste culto da quarta-feira, como a gente sempre fala, né, culto de oração, mas não pode deixar de ter a palavra, né? E aí vocês estão todos com as suas Bíblias aí, para a gente ouvir o recado de Deus, né? Qual é o recado de Deus para mim hoje, irmão João? Eu não sei, mas Deus sabe, né? Eu sei que Deus, Ele nos otorgou uma missão de realmente trazer, né, a mensagem, de trazer essa palavra que possamos verdadeiramente sermos tocados essa manhã pelo Espírito Santo de Deus, para que Ele possa nos instruir, né? E essa é a melhor tradução para a Bíblia, né? Que os judeus chamam de Torá. A tradução é instrução. A Bíblia, através do Espírito Santo de Deus, ela nos instrui. E nos instrui para quê, irmãos? Para a gente caminhar no melhor caminho. Lembro-me que um dia eu fui alcançado por Deus e através da sua palavra eu fui instruído a caminhar em um caminho diferente, a viver uma vida diferente, a me comportar de forma diferente. Porque só Deus Ele transforma, né? Através do seu Santo Espírito. Então vamos fazer uma breve oração e depois vamos abrir um pouquinho a Bíblia e vamos conversar um pouquinho, né? Bondoso, santo, maravilhoso e eterno Deus, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos trouxe até aqui, Senhor Deus. Queremos, ó Pai, ouvir a Tua voz. Queremos, Senhor Deus, que o Senhor nos abençoe. Fale, ó Pai, o nosso coração, o nosso entendimento, para que quando sairmos daqui, Senhor Deus, possamos ter a certeza de que através do Teu Santo Espírito o Senhor falou com cada um de nós. Fica conosco, nos abençoe e sempre te rogamos em nome de Jesus. Amém. Antes da gente ler o texto, a gente vai ler o texto de Isaías capítulo 5. Mas antes de ler o texto, eu gostaria de fazer uma pergunta para a igreja. Quem aqui já foi demitido de uma empresa? Ou de um trabalho? Alguém já foi demitido? Eu sei que temos jovens, né, que aqui ainda nem começou a trabalhar, né? Pode dizer assim, tio, eu nem comecei a trabalhar ainda, até que você demitido, né? E outros podem dizer assim, ó, eu ainda não passei por essa experiência. Eu fui demitido uma vez, mas o meu problema foi que a empresa que eu trabalhei, ela estava fechando a sua unidade aqui em Olinda, no caso era em Olinda, ela ia para São Paulo e para a Argentina. E ela já tinha feito um pré-requisito para as pessoas que iam e para as pessoas que não iam. A maioria das pessoas seria um custo muito grande para essa empresa. Era uma empresa de tinta, era a Sintequímica do Brasil. Essa empresa ela é situada em Peixinhos. E eu trabalhei lá e eu me lembro dessa minha demissão porque foi no ano de 2004. E no ano de 2004 eu tive uma das maiores alegrias da minha vida. Quando nasceu meu primeiro filho, né? No caso, minha primeira filha. E ela nasceu em abril e eu fui demitido em maio, olha para aí. E aí eu lembro muito dos detalhes. Naquele dia eu chorei, porque eu pensei agora, naquela coisa toda. Mas Deus está sempre no controle das coisas, né? Mas eu queria falar de outra experiência que eu tive numa empresa anterior. Quando eu estava na empresa anterior, eu saí da empresa anterior, pedi para sair, para ir para essa Sintequímica. E nessa Sintequímica eu passei cerca de 4 a 5 meses apenas. E ele começou a diluir as sessões. A minha sessão foi a primeira e eu fui demitido por conta disso. Mas em empregos normais, eu nunca fui demitido. Eu sempre passava por muita experiência, mas continuava, né? O meu primeiro emprego, eu trabalhei 7 anos, no meu segundo 7 anos, no terceiro, que foi essa Sintequímica, foi uma pequena experiência de 4 a 5 meses, e depois eu mudei de ramo, fui para restaurante, passei 20 anos de garçom. Essa foi a minha experiência, mas eu queria falar sobre a experiência que eu tive na anterior, que foi a Fonte Indústria. Por que você vai falar dessa experiência, João Edu? Vocês vão entender daqui a pouco.
Quando eu entrei eu tinha acabado de sair da pousada São Júlio Tadeu e eu fui para a área de indústria, né? Aí eu entrei na empresa de tinta e, inclusive, o meu cunhado Messias, eu coloquei ele lá também para trabalhar lá. Ele passou pouco tempo, mas passou um ano, eu acho. Eu passei quase 7 anos lá, quando eu pedi para sair para essa, que aconteceu isso. Mas quando eu cheguei lá para trabalhar, eu não sabia muito de trabalho, e aí, nos meses de experiência, quando a gente entra na empresa, a gente passa pelo período de experiência. E nesse período de experiência, eu não estava bem, eu não estava conseguindo mexer nas máquinas. E tinha uma máquina lá, era a máquina de moagem, ela moava a tinta e a tinta saía diluída pronta para pintar. E eu não estava conseguindo. Aí o menino chegou lá e disse: ó, se tu quiser ficar aqui, cara, na moral, vou dar uma dica a tu. Tu tem que aprender a trabalhar nessa máquina. Eu não conseguia trabalhar nessa máquina. E já começou a rolar o boato em toda a sessão, em toda a empresa, que eu seria o próximo da vez já saiu. Meu Deus do céu. Nesse período foi tão importante para mim que eu estava conhecendo Cristo. Eu estava conhecendo Nelma e eu estava conhecendo Cristo, porque Nelma foi quem trouxe para a igreja. Eu era todo mundão lá, bebia, todo, né? E aí eu comecei a falar com Deus: Senhor, isso vai ser uma humilhação para mim, para a minha família. Eu morava aqui e a empresa era na esquina quase, na mesma rua de casa. O que a minha mãe vai dizer? Eu não quero sair. Eu chegava a Cristo, preocupado. O encarregado começou a perceber que eu estava nervoso, trabalhando, e ele começou a pegar no meu pé. Vai, agora vai. Eu já estava ficando com medo do camarada. Eu disse: meu Deus, o nome dele era Manassés. Eu lembro até do rosto dele até hoje. Porque quando ele chegava, eu fazia uma besteira. Tão nervoso que eu ficava. Quando ele chegava, eu fazia um novo, sem experiência. Meu Deus, não vai dar certo não. Aí o cara disse: ó, final do mês, já falei com o gerente, já falei com o dono, esse aí não dá para serviço. Mas Deus é maravilhoso na vida da gente, né, irmão? E eu comecei a trabalhar, aí um amigo meu disse: ó, se tu não aprender, tu vai sair. Eu disse: ó, essa máquina não tem jeito para mim não. Aí o encarregado teve uma ideia: eu vou fazer uma palestra com ele. Eu vou tirar ele de uma máquina e vou botar ele em outra máquina. Essa máquina ninguém fica, porque a máquina, o pessoal trabalhava às vezes quando ela pegava fogo, porque ela esquentava muito. E tinha uma matéria-prima chamada chip, que quando ela esquentava muito e pegava fogo, então ninguém queria ficar na máquina. Aí eu disse: eu boto ele na máquina e ele vai ser igual aquele filme da Tropa de Elite, pede para sair. Eu vou pedir, ele vai pedir para sair, ele é fraco, ele é preguiçoso. E o cara teve essa ideia, mas foi essa ideia que me salvou. Lá vai eu com essa máquina de chip. Quando eu cheguei lá, o cara aqui ia me ensinar, o cara disse: logo avisando que ninguém fica. Todo mundo que eu ensino, ninguém fica. Eu digo. Aí fui para casa. Quando eu fui para casa, nesse dia eu disse para minha mãe: mãe, me botaram. Eu era daquele filho que tudo dizia para a mãe: olha, diga tudo para sua mãe. Viu? Mãe e pai são as melhores bênçãos que a gente tem na vida. Eu disse para minha mãe: mãe, paciência. Essa mãe vai ser essa máquina aí que você vai arrebentar. Não, até hoje ninguém fez o que eu fiz naquela máquina. Eu cheguei nela, naquele dia eu orei sem saber. Eu estava orando: Senhor, essa máquina, tu me ajudar, ela nunca pega fogo comigo. Eu vou te servir. E eu comecei a trabalhar com o menino, com o Rogério me ensinou, só que ele estava me ensinando porque ia abrir ele tinha acabado de chegar uma máquina da outra nova. A antiga já era perigosa, imagina a nova. Aí o cara disse: olha, vai ficar nessa não, vai ficar naquela. Eu trabalhei quase 7 anos lá, como eu disse, na nova, trabalhei quase 7 anos, nunca pegou fogo comigo. Ela pegou fogo, o cara que me ensinou, mas pegou fogo comigo. E eu fiquei famoso lá, e aí o dono uma vez me viu trabalhando, o dono mesmo, o senhor Edgar da Fonte, que era irmão desse pessoal da Fonte aí, da Peluca, tudo rico. Aí dizia, e olhou para mim, esse rapaz tem mais de 2 horas que esse cara está nessa máquina direto, ele é doido, essa máquina pega fogo, ele está virado aí. Eu virado naquela semana. Ele foi embora, aí depois disse lá dentro: eu não quero mais ninguém nessa máquina, sou esse cara. E trabalhei, Deus me honrou. E eu não fui demitido. O que todo mundo disse, o que o encarregado falou, o que o gerente falou, o que todo mundo falou, quando foi na boca do dono, ele disse: eu quero só esse cara aqui na máquina agora. E eu trabalhei lá, eu tive depois da alegria lá, mas como eu disse, no final eu pedi para sair. Até me arrependi lá na frente, sabe? De vez em quando eu faço uma besteira também.
Por que eu quero dizer isso, irmãos? Porque a gente vai ver o texto. Eu mandei vocês abrir Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5 diz assim: agora cantarei ao meu amado o seu cântico a respeito de sua vinha. O meu amado teve uma vinha numa colina fértil, cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de videira no meio da vinha. Ele construiu uma torre e fez também um lagar. Ele esperava que desse uvas do quê? Boas. Mas deu uvas do quê? Bravas, ou seja, uva azeda, uva ruim. E agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, peço que julguem entre mim e a minha vinha. Verso 4. O que mais se podia fazer a minha vinha, que eu não lhe tenha o quê? Feito. E como esperava eu que desse uvas boas e veio a produzir uvas bravas, uva mal. Verso 5. E agora lhe darei a conhecer o que pretendo fazer. O que ele queria fazer com essa vinha? Com minha vinha, vou tirar as cercas que está ao redor, para que vire o quê? Erva de quê? De pastos, e derrubei o seu muro, para que seja pisoteada. Amém. Deus faz uma ilustração com a vinha. O que é vinha? É um pé de vinho, né? É um pé de uva, né? A vinha é um pé de uva. Eu não sei se vocês já viram um pé de uva, ou já entraram em uma vinha, né? É uma vinheta, né? De vários pés de uva. Quando eu era pequenininho lá em Peixinho, pequeno não, né? Assim da idade do menino, tinha um senhor que tinha um terreno bem grande, seu Damião. Damião, ele tinha um pé de uva, uma vinha de uva lá na casa dele. Então a casa dele era lá no cantinho do terreno, o terreno dele era todo. E era um negócio tão bonito, irmão, é tão bonito uma vinheta. Ele fazia umas grades em cima, assim, umas cercas por cima, e a vinha, os pés de uva ia ramando. E as uvas é a coisa mais linda. E eu ia com os meninos, a gente era menininho pequeno, e dizia: seu Damião, só dá uma ovinha dessa aí, era bonita. Ele dava ovo a gente. E aí um dia eu cheguei para ele e disse: seu Damião, como é que o senhor faz ela ficar tão bonita? E aí seu Damião começou a querer me ensinar: você quer plantar uva? Ele era um velho meio ignorante. Eu dizia: está tendo. Ele dizia: olha, é assim, tem o tempo da podagem, tem o tipo da podagem, eu tenho que regar. Se o tempo estiver muito frio, ela não gosta. Se o tempo estiver muito quente, ela não gosta. Ele me deu uma aula de plantar uva que eu nunca mais me esqueci na minha vida. E aqui em Isaías, Deus faz uma parábola com a vinha, comparando ela com o povo de Israel. O povo de Israel, ele estava passando grandes problemas naquela época. E Deus fez essa analogia com a vinha: eu plantei a vinha, eu fiz tudo certo. E vocês... E a vinha deu uva azeda, uva brava, uva amarga. E ele dizendo que o povo de Israel não estava cumprindo com o propósito que ele chamou. E o verso 4, irmão, é um verso tão bonito que ele diz assim, ó: o que mais podia eu fazer com a minha vinha? O que eu não lhe tenha feito? É como você chama uma pessoa assim e dizer: ô meu filho, onde foi que eu errei? Ô meu filho, o que eu podia fazer mais por você? Vocês estão se perdendo. Irmãos, quem fala isso é Deus, o Todo-Poderoso, o Deus do Universo, o Criador dos céus e da terra. Ele disse: meu Deus, o que é que eu podia mais ter feito para que esse povo viesse a prosperar?
O que tem faltado, irmão, o que estava acontecendo na igreja da época, o que estava acontecendo com o povo daquela época? O povo estava vendo injustiça social, estava vendo idolatria, estava vendo muitas coisas erradas que Deus não aprovava. E quando Deus fez essa analogia com eles, é porque eles eram agricultores e eles iam entender o que Deus estava pensando. Imagine Deus dizer assim: o que é que faltou? O que foi que eu fiz de errado, irmãos? Que coisa, irmão, que pergunta, hein? O que foi que eu fiz? Quem já ouviu isso, né? Eu fiz tanto com fulano, o que foi que eu fiz de errado? O que foi que eu fiz de errado? E na realidade, tudo que Deus faz por nós, irmãos, é coisa boa. Deus não fere em nenhum momento a nossa liberdade de escolha, mas Ele quer nos ver cada dia mais o quê? Feliz. Deus quer nos ver feliz. Deus quer que nós prosperemos. A história conta que o agricultor foi lá, plantou a melhor muda, no melhor terreno, para que desse uvas boas, mas deu uva braba. E a pergunta que soa nessa noite é Deus dizendo para mim, para você, para a nossa igreja: o que é que eu fiz? O que eu fiz? Na realidade, não tem resposta, né? Mas Jesus, depois de 600 anos, deu a resposta que Deus disse a Isaías. Jesus, qual foi a resposta de Jesus? Mateus capítulo 21. Vamos lá? Mateus, lá na frente, capítulo 21. Olha, que coisa bonita. Mateus capítulo 21, a partir do verso 33. Eu enxergo aqui. Amém? Mateus 21, a partir do 33. Tem até onde a gente vai, eu vou ver aqui. Amém? Pode conseguir? Está esperando vocês. Escutem outra parábola. Havia um homem, dono de muitas terras, que plantou o quê? Uma vinha. Olha que interessante. Isaías, depois de quase 700 anos, mais de 600 anos, Jesus começa a dar a mesma ilustração que Isaías deu lá. Por uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a quem? A lavradores. Depois ausentou-se do país. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou os seus servos. O que foi que os lavradores fizeram? Recebeu os frutos que cabiam a ele, né? A vinha era dele. Quando todo mundo estava trabalhando, chegou o tempo de colher as uvas, ele mandou os trabalhadores, mas ao receber os frutos que cabia a ele, mas os lavradores fizeram o quê? Agarrando os servos, espancando um, mataram, como o outro apedrejaram, foi cerca de ainda outro e ainda outro. O dono enviou quem? Ainda outro servo. Da mesma sorte. E depois? O dono mandou quem? Pensando, o que foi que ele pensou? Vou mandar meu filho, que ele vai ver lá, é o herdeiro. Né? Mas os lavradores fizeram o quê? Vendo o filho, disseram um ao outro: este é o herdeiro. Vamos o quê? E ficaremos com o quê? Para nós. Veja interessante essa história. E agarrando, lançaram fora da vinha e o mataram.
Verso 40. Mas quando vier o dono da vinha, que fará o que com aqueles lavadores? E ele respondeu: para perecer horrivelmente aqueles malvados, e arredará a vinha a outros lavadores, que lhe caberão os frutos do tempo certo. Essa palavra meia dura até, ela foi escrita nos dias de Cristo, quando estava em uma crise. Os historiadores falam que faltavam 3 dias para Jesus ser crucificado. Foi na semana que ele foi crucificado, e Jesus demitiu Israel. Ele disse: quando o dono chegar, ele vai pegar outro, vai demitir todos aqueles lavadores, olha a demissão, e vai trazer outros para trabalharem para ele. Lembra da posição de Israel da época? Israel era a nação que? Escolhida para testemunhar, para pregar. Mas naquele momento Jesus disse: quando chegar o lavador, por quê? Foi o que eles fizeram. Matar. Quem simbolizava esses trabalhadores? Quantos profetas Deus mandou para o povo? E aí, por último, o lavrador mandou o seu próprio filho. E eles também o mataram. Lembra o que foi fizeram com Jesus? Seu filho é Jesus. Também o mataram. E naquela hora, Jesus disse para os judeus: a partir de hoje, vocês não são mais nação escolhida, porque escolhido será todo aquele que me aceitar. Irmãos, tudo que Jesus fez para a nossa salvação, se um dia cada um de nós se perdermos, não vai ser culpa nossa, não vai ser culpa dele, vai ser culpa nossa, porque tudo ele fez, tudo que era para fazer para um dia a igreja ser salva, para um dia eu e você ser salvo, Deus fez. Deus enviou o seu próprio Filho, Deus veio a si mesmo e veio e morreu por cada um de nós. Deus pagou o preço para nós nos salvarmos. Deus sofreu para nos dar alegria. Deus nos deu a oportunidade de viver eternamente, coisa que a gente jamais ia acontecer. Mas Ele ainda diz assim: o que é que falta ainda fazer? O que é que falta ainda Deus fazer para eu e você ficarmos conscientes de que Jesus está voltando e levando o tempo para o céu? O que ainda falta Jesus fazer? Porque na realidade Jesus respondeu: tudo o que seria feito, tudo o que poderia ser feito, eu mesmo já fiz. O nosso desejo, nossa oração essa noite, queridos, é que continuemos a trabalhar para Jesus. Continuemos a estar aptos a nos preparar cada dia para a volta de Cristo. Jesus está voltando, o mundo está em alvoroço. Nós estamos vendo as pessoas, elas estão com o amor cada vez mais pequeno, não estão mais amando o seu próximo, não estão mais cumprindo, não estão mais obedientes. Mas Jesus está dizendo: calma um pouquinho aí, meu servo, calma um pouquinho aí, minha serva, porque eu estou voltando. Eu gostaria de terminar com um hino, quer dizer, é aquele hino Que Tempo Já Faz. Vamos encerrar com ele. Que tempo já faz. Do Inário.